Boa noite, bem-vindos todos vocês a mais uma live onde nós vamos estar analisando mais um plano de ministração. Sabe que eu amo esses momentos? Eu amo porque demonstra exatamente o que nós, como ministros, né, de restauração, fazemos quando alguém chega até nós dizendo: nós precisamos de ajuda, essa área da minha vida eu preciso de libertação, de liberdade, de restauração. Então é um prazer enorme poder discutir isso. E claro que a Ilza está comigo hoje. A gente tem feito isso, eu tenho adorado. Tem sido incrível poder estar com ela durante esses dias e poder, obrigado, amor, e poder ver essa troca. Sabe? Nada mais lindo do que nós termos uma rede de ministros onde a gente consiga realizar essas trocas. Então, Ilza pede para entrar aqui. Olha o que o Marcelo fez. Agora ele disse o seguinte, para a gente não usar mais garrafinha de plástico. Mesmo assim vocês vão ver, mas quando ele me traz água, ele traz assim. Sabe que eu precisava estar aqui com vocês também? Hoje a Sara fez uma cirurgia, tirou amígdalas, adenoide. E ela ficou agarrada comigo o dia todo, vocês viram nos meus stories, eu não estava muito. E eu também quero saber, por acaso, se vocês ouviram uma live que eu fiz hoje. Eu fiz uma live hoje bem curtinha, de uns 5 minutos, falando sobre cirurgias e o mundo espiritual. Se vocês não viram, voltam lá. Oi, Ilza! Oi, tudo bom? Tudo, bem-vinda. Ilza, eu estava perguntando para o pessoal se por acaso eles viram a live que eu fiz hoje de tarde, uns 5 minutinhos. Eu sei que tu voltou do trabalho agora, tu conseguiu assistir ou não? Sobre cirurgia? Não assisti ainda. A Sara fez uma cirurgia hoje de manhã e como a gente está fazendo a capacitação, os módulos, então a gente trabalhou e estudou a fundo essas últimas semanas sobre libertação e mais profundo. Eu me peguei num tema onde cirurgias e acidentes e traumas que acontecem quando existem, quando na verdade a pessoa está anestesiada, né? E a entrada de influências espirituais durante esses momentos, através do medo, através do trauma. Então, bem interessante, eu toquei um pouquinho. Depois estou falando para o pessoal ir lá assistir. Mas vamos lá, porque a gente está aqui e nós estamos aqui para falar de liberdade, de restauração. Ilza, nós não temos um chamado lindo sobre a nossa vida? Sim, é muito lindo esse chamado, esse ministério, é muito lindo. Na verdade, nós nos sentimos, eu sei que tu te sente assim, porque por isso que eu digo nós nos sentimos privilegiados. E hoje Verdade. a estação que eu estou vivendo, eu e o Marcelo, é uma estação diferente da tua. Hoje eu sinto que nós já estamos treinando pessoas para realizar esse ministério, esse é o nosso chamado nessa fase da nossa vida, enquanto, na verdade, tu está iniciando nesse processo. Então é um prazer estar aqui e compartilhando, né? Compartilhando de experiências onde nós duas aprendemos juntas. E hoje, a pessoa que pediu ministração, ou a análise para ministração, ela trouxe 2 problemas. Tu notou isso no que ela falou bastante, Ilza? Onde a área sentimental e a área financeira. E, na verdade, eu tomei a liberdade de nós trabalharmos uma área. Eu selecionei a área financeira porque é uma análise que a gente não fez ainda. Além de eu achar, provavelmente, que nessa área dela, eu acho que é uma coisa que vai ser incrível poder encontrar liberdade. Então, vamos partir já pro ataque, Ilza. Destroçar isso aqui de uma vez, né? E algumas perguntas que tem nesse nosso questionário é para saber exatamente onde é que a pessoa está, qual a situação que ela vem buscar ajuda, né? Para que ela possa entender até mesmo um pouco mais dela. Como ministros que aplicam, né, a ministração do ROF, restaurando os fundamentos, é um pouco diferente de talvez tu ir conversar com o teu pastor, de tu ir conversar com um líder de grupo. Na verdade, o nosso objetivo é bem específico quando alguém chega para nós. Não significa que a gente não gosta de papo, que a gente não gosta de conversa, mas nós somos
vou chamar assim, exterminadores, sabe? Então a gente está indo ali quando? Sabe que tem alguns momentos na nossa casa, Ilza, que fazer uma faxina funciona. Sabe? Tu vai lá, tu faz uma faxina, ok. Existem, dependendo a casa que a gente aluga ou que a gente compra, vai existir algum momento dela que a gente vai precisar chamar uma ajuda especializada. Sabe? Nós vamos ter que chamar alguém que tenha compreensão de detectar com os olhos mais apurados, com um sentido mais apurado de cheiro, de audição, de gosto espiritual. Então eu vejo que é essa, e com isso não determina o que é melhor, o que é pior, apenas a gente está sendo treinado e capacitado para ter essa percepção, além do chamado já de Deus sobre a nossa vida. E às vezes as pessoas se perguntam, e na verdade eu quero te perguntar, Ilza, tu sempre soube na tua vida, desde que tu nasceu, que o que tu queria fazer era isso? Não. 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 Tu caiu meio de gaiato? Não. E como é que começou tudo isso? Assim, de uma forma resumida, só para eu compreender, e quando eu estou explicando isso para as pessoas, para fazer sentido. Né? Quando é que tu descobriu, eu quero ser um ministro do ROF? Ai, para falar bem a verdade, começou com o meu pastor, quando ele fez o seminário ROF, ele fez lá em Sapiranga o seminário com vocês, e aí quando ele voltou para a igreja, ele começou a ministrar, começou a falar sobre falso conceito, sobre as maldições hereditárias, e isso ali foi me chamando a atenção, e um dia ele falou para mim, sabe, conversando comigo, ele falou para mim que ele me via assim, que ele achava que eu deveria trabalhar nessa área. E ali começou a surgir essa vontade, sabe? Essa paixão de ver pessoas curadas, de ver pessoas vivendo a vida de Cristo, sabe? Desfrutando daquilo que Deus tem para elas, sabe? Então surgiu aquele desejo no meu coração de ver pessoas sendo curadas emocionalmente. Mas só que aí passou, depois o meu pastor faleceu, isso ficou. Até que um dia que eu te encontrei no Face, e aí estava fazendo a mentoria, eu entrei na mentoria, isso mudou, deu uma revolução na minha vida, sabe? Eu tive muita liberdade, veio muita clareza, aconteceu muitas coisas boas na minha vida, sabe? Eu comecei a me ver de uma maneira diferente, sabe? A me aceitar, a ver as minhas limitações, a ver os meus pontos fortes, fracos, a me conhecer, a ver Deus como um pai, sabe? E as coisas foram andando, encaminhando, encaminhando. E aí surgiu a oportunidade de entrar e fazer a capacitação, de ser um agente de restauração, e de repente tudo aquilo que parecia um sonho, que parecia apenas tão distante, de repente estava acontecendo, e eu fui andando, e tô aqui. Uau! E tem sido maravilhoso, sabe? Obrigada. Tanto eu tenho recebido muito, tenho sido curada, tenho visto, sabe, Deus trabalhar na minha vida, tenho visto o mover de Deus na minha vida, tenho visto, assim, muitas mudanças, como eu tenho visto, assim, outras pessoas que eu tenho ministrado, sabe, o agir de Deus, e tem sido muito lindo. Uau! Obrigada por compartilhar. Ilza, vamos lá então, destroçar isso aqui. Nós pegamos a área das finanças e a pessoa, ela está buscando, eu preciso de um romper, quero algo novo, né? Em todas as áreas, ela coloca emocional, financeira, ministerial. E, na verdade, ela já começa a falar um pouquinho da história dela, de como as finanças... Eu queria que os nossos olhos focassem nisso, tá, Ilza? De como essa área das finanças. Eu vou te perguntar um pouquinho o que tu pode trazer para nós, Ilza, tu acha na área financeira, que tu viu aqui que para ti fez sentido e que nesse formulário essa área é uma área que a gente precisa trabalhar. Uma coisa que eu vi ali também, que um padrão que ela viu
da mãe dela, sabe? Porque a mãe dela, quando a mãe dela, o pai dela abandonou a mãe dela, ela foi separada, então ela viu a mãe dela passando essas dificuldades financeiras. Ali eu já vi que veio, sabe, que ela fala no formulário que ela viu a mãe dela sempre desejando vencer e não conseguia por criar os filhos sozinha, teve que ficar com os filhos sozinha e nunca conseguiu vencer. E sempre queria. Eu vi que ela repete esse mesmo padrão da mãe dela, sabe? Também foi abandonada e também quer vencer nessa área financeira e não consegue também. Aí ela fala, né, que a mãe dela também nunca teve uma casa própria e agora ela fala da vontade, do desejo dela ter a sua casa própria, que isso é algo que dói bastante nela, ela relata que dói bastante nela, o fato dela não ter a casa própria e a independência financeira, né, que é algo que incomoda muito ela. Ela colocou aqui um falso conceito bem forte, né? Na verdade, maldições lançadas. Vai morar embaixo da ponte. É. E ali, talvez um que ela lembrou, mas imagina tantos outros, né? Que foram, na verdade, falados ou ditos, ou hoje ela já confiou nisso. E sabe que eu acredito, Ilza, que a questão financeira, ela também está muito ligada com o abandono, né? Porque, querendo ou não, a questão financeira, ela é algo como flui, né? Flui das pessoas, flui de mim, é algo que eu consigo enxergar e que eu consigo ver algo se multiplicar nas minhas mãos ou na minha vida. E eu não estou falando aqui de muito, de pouco, né? Nós não estamos falando nisso. Nós estamos falando de uma escassez financeira, onde tu trabalha, trabalha, trabalha e tu não vê a cor do dinheiro. Onde tu te esforça, te esforça, te esforça e tu tá sempre no mesmo lugar. Vale a pena dizer, eu acho que a gente precisa ter essa consciência, que todos nós passamos por fases, né, financeiras. Existem comprometimentos, existe aumento da família, existe mudanças de trabalho, existe tantas coisas que influenciam. Mas aqui nós estamos falando de uma mulher que não é nova, que não é uma menina, né? E quando eu digo isso, com todo respeito, mas na minha idade, né, 39 anos, ou mais ou menos por aí, então significa alguém que tem visto isso desde a sua fase adulta, quer dizer, desde a infância, mas experimentado nela toda a fase adulta dela. Então, quando a gente vê esse ciclo, eu acho que vale a pena, porque tanto que ela colocou junto vários fatores emocionais de abandono com a questão financeira. Então, trazendo um pouco para nós isso, de que esse abandono, essa descrença nela, essa sensação de solidão, essa sensação de que eu não vou conseguir, tem modelos familiares e também é pressionado por esse abandono. Eu só pensei da gente trazer isso à tona, que às vezes a gente não se dá conta nisso. Outra coisa que eu queria trazer é aquilo que tu falou da mãe, né? O fato da pessoa ver todo aquele processo acontecendo com a mãe e não adianta, né? A nossa história familiar é o que a gente espera da vida, né? É o que normalmente a gente vê, são os conceitos que a gente cria e que, na verdade, influenciam todas as áreas da nossa vida. Deixa eu dar uma olhada aqui nos falsos conceitos. Tu tem algum que te chamou a atenção, além das coisas que ela escreveu, mas ali marcado no falso conceito? Eu tinha colocado um que me chamou a atenção, que foi: eu já errei tanto que perdi o melhor de Deus para minha vida, sabe? Eu senti que em algumas respostas dela, parecia que elas carregam um sentimento de culpa, de ter errado tanto. Eu não sou e talvez também. Aí tu vê abandono, indignidade. Olha isso aqui. Não tenho ninguém não tenho ninguém que me defenda. Ou seja, sabe, eu tô sozinha. Tudo que eu precisar na vida,
Não é só eu tô sozinha, as pessoas não vão me ajudar. Normalmente, quando eu creio eu tô sozinha, significa Deus não vai me ajudar. E a gente tem falado, a gente tem tentado falar cada vez mais que as falsas crenças, os falsos conceitos, as crenças limitantes, elas não habitam só aqui. Porque a pessoa pode dizer, não, Jaque, eu sei que as pessoas vão falhar, Deus nunca falha. Deus é maravilhoso, Ele quer me abençoar. Só que a gente precisa fazer o teste da realidade. O teste da realidade é aquele fim de mês acontecendo, o dinheiro terminou. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Não tenho quem me defenda. Estou sozinha no mundo. Quando eu tiver qualquer problema, ela marcou, e precisar de ajuda, ninguém vai me socorrer. Eu estou completamente sozinho. Isso é fortíssimo, Ilza. Né? Então, aqui na nossa mente, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Oi, oi, pessoal que tá dando oi aí, Nick. Mas é aqui, sabe? Não é aquela crença que eu sei. E todos nós estamos trabalhando para um nível mais profundo disso. Eu tô nessa área das finanças também. E eu também sei que tu e várias outras pessoas estão. Agora, quando a gente está naquele poço fundo, onde eu não tenho ninguém, Deus não vai me ajudar. Se eu precisar, eu não sei para onde correr. Só o que eu vejo são os meus modelos familiares. Quando a gente vê esse espiral de fracasso, a gente entende que existe sim opressões demoníacas que estão em atividade. Não só isso. Financeiramente, ela teve um roubo que aconteceu. Onde alguém deveria ter compartilhado metade do valor da casa e não deu para ela. Roubou. Saiu correndo. Entende todos esses ciclos de fracasso, de roubo, de falta. Injustiça. E agora é tarde. Sabe essa sensação? Agora já é tarde. Agora já não dá mais para reverter. Agora as coisas não vão mais ser, não pode mais ser mudadas. E esse é um tipo de conceito quando a gente tem influências, né? Que são opressão demoníaca, falsos conceitos, todas as minhas crenças, as minhas feridas do que aconteceu comigo nessa área da finança e a opressão dos legados familiares dessa falta, né? Tudo isso está rolando aqui. Então, quando a gente pensa, precisamos montar um plano de administração, fica bem evidente. Deixa eu olhar ali as portas abertas. Tu chegou a dar uma olhada nisso, Ilza? E normalmente eu pego assim, ó, eu imprimo as coisas, eu tenho na minha mão e vou olhando e vou falando. Eu acabo não estudando antes, por isso que eu tô dizendo, vamos olhar lá. Fala aí. Portas abertas, eu coloquei o abandono. Eu tinha colocado como a porta principal o abandono. E portas associadas ao abandono, o abandono emocional, a solidão, rejeição, bloqueada. Esses dali eu coloquei na portas associadas ao abandono. Eu acho que tá ótimo nós começarmos com o abandono. Eu gostaria que a gente também pensasse... Pode falar. Eu coloquei a segunda porta principal, a amargura. Não sei se entra ali. Acho que sim. Mas achei as portas associadas à amargura, a culpa, a falta de perdão. E também, Ilza, eu acho que talvez amargura ou medos. E aí sim, a falta. E às vezes eu até vou chamar, sabe o que, Ilza? Eu e Marcelo temos visto, em muitas famílias não é só a falta financeira, é miséria. E quando eu falo miséria, não é uma perspectiva de miséria, a pessoa tá lá que não tem que contar 1 centavo ou não tem nem 1 centavo. Tá comendo comida estragada. Não é a miséria nesse ponto. Eu tô dizendo, a gente começa a ver que várias áreas da vida da pessoa está em falta.
Não é que as coisas estão andando, mas as finanças podiam estar melhor. Me parece, eu tenho observado, eu e o Marcelo, em algumas pessoas que a gente tem trabalhado, que ao invés de dizer vamos trabalhar com a porta da problemas financeiros, dificuldades financeiras, a gente já tem englobado miséria. Porque parece que existe uma pressão para fracasso em todas as áreas. Uma miséria emocional, uma miséria financeira, uma miséria na saúde. Tu entende? Vai além. Sim. Vai além do que simplesmente, pô, essa área da minha vida eu tenho que dar uma agilizada, uma melhorada ou alguma coisa assim. Então, eu acho que seria importante a gente colocar miséria, porque englobaria, né, várias coisas que a gente está falando aqui. E ali fica para nós decidirmos, daqui a pouco, depois da entrevista, se realmente a amargura seria melhor ou os medos. E daqui a pouco a gente pode colocar os medos debaixo da amargura, né? Porque é o medo das coisas não darem certo ali, a injustiça, o medo de estar sozinha também, né? Então, essa parte pode ser o abandono, a amargura que contempla os medos e a miséria, né, para nós estar trabalhando. E isso seria o que a gente trabalharia com quebrando as maldições hereditárias e mandando esses demônios embora. Os falsos conceitos, eu acredito que aquela parte ali, eu sou completamente sozinha, nossa, é uma força, sabe? É aquela sensação, eu até tento, eu espero das pessoas, eu já confiei nelas, elas dizem para mim que sim, mas eu sempre sou deixada ali onde a sensação não importa que eu tenho pessoas ao redor, a sensação é quando eu realmente precisar. E o que o ciclo fala, desculpa. E sabe que quando eu vejo assim, porque eu também pedi ministração por essa área financeira, e quando a gente tem esse conceito de que sempre serei sozinha, que sempre terei que lutar, me virar sozinha, vem muito o sentimento de avareza, sabe? O sentimento aquele de segurar, de reter. E isso a gente sabe que atrapalha muito a vida financeira, sabe? Porque tu tem aquele sentimento de que é só tu, né? Não tem, sabe, aquele sentimento de solidão. Eu sempre tenho que me virar sozinha, então não tem aquele. E vem muito um julgamento também, sabe? O olhar de julgar. E acho que isso também afeta bastante a vida financeira. Coloca como esses associados, então, né? Ali na miséria, avareza. Parece tão um contra o outro, mas olha que interessante, né? Isso que tu trouxe. Porque é verdade, eu também noto isso. E eu acho que sim. E aí, essa parte que eu falei aqui do completamente sozinho, que tu confirma que normalmente a pessoa tá nessa crença de que eu não tenho ninguém. Qual outra? Porque muitas foram sobre solidão. Praticamente é o tema aqui. Ó, sim. As pessoas de significância da minha vida nunca estarão presentes quando eu precisar. Eu estou sozinho no mundo. Qualquer problema que eu tiver, ninguém vai me socorrer. Sempre precisarei ser forte para me proteger e me defender. Porque o que o ciclo do falso conceito ele faz? A gente tem uma crença e aí a gente começa o quê? A gente desenvolve uma expectativa de fracasso. As coisas não vão acontecer. Eu digo que eu espero das pessoas, mas tu entende? Porque a minha crença é ninguém vai estar comigo. Na verdade, a atitude, a ação da outra pessoa é influenciada pela minha crença. As pessoas não se dão conta. Não é só eu que sou influenciada pelo que eu creio. Sim. Se eu creio que eu estou sozinha, que ninguém é por mim, o que acontece é eu não consigo receber, eu não consigo estar aberta. Sabe quando a gente conversa com uma pessoa está com o muro lá em cima?
E às vezes é nós essa pessoa. Mas assim, aquele muro lá em cima, e aí a gente sai de lá dizendo o seguinte: ah, tinha nada pra mim, até tentei. Ninguém veio, ninguém falou, ninguém me botou na conversa. Mas lá estava eu com aquela... Por quê? Porque a minha crença é: eu não vou ser aceito nesse grupo, eu tô sozinho, ninguém tá comigo, e aí a minha expectativa e influencia a ação. Então é uma dor muito profunda de estar nesse lugar. Porque a gente quer que as outras pessoas estejam conosco, e eu digo isso porque essa foi uma crença muito forte na minha vida, e que hoje eu tenho trabalhado, e cada vez mais, porque como tu sabe, né, Ilza? A gente trabalha com ela e a gente precisa, volta e meia, ela está entrelaçada em algumas outras coisas, né? Eu vejo assim, Deus ele não consegue arrancar uma coisa, tem algumas crenças tão profundas dentro de nós que elas tocam como uma árvore. Sabe aquela árvore entrelaçada? Ela entrelaça tudo. Se Deus pegar aquela raiz lá, ele arranca a árvore. Sumiu, acabou, não tem mais nada. Então ele vai o quê? Né? Ele vai, nessa área, a gente permitiu, ele vai trabalhando essa da solidão. Mas a solidão está aqui agora no relacionamento também. A solidão está aqui também nas outras áreas da nossa vida, na minha saúde, né? Entende? Então, por isso que a gente diz que a gente está sempre nesse processo de santificação, porque tem algumas raízes em nós que elas já fizeram parte, talvez desde o início da nossa concepção, né? Foi a forma que a gente já enxergou e já chegou nesse mundo. Então, por isso que aqui a gente vê esse tema solidão em todas as áreas. Então pode ser um desses também dela. E o fato de começar a trabalhar com ela permite com que vai sendo tocada outras áreas. Não significa que a solidão é extinta e eu nunca mais sinto, mas a gente vai renovando a mente, quebrando com as legalidades e avançando. É como assim, tu vai tomando, sabe aquele exército que vai tomando o território? Tem uma guerra toda, que talvez é travada por anos, mas a batalha, isso é a batalha que é extensa e cada guerra é uma, né? Não sei, uma das duas, mas é tipo isso que eu quis dizer. Tu vai vencendo uma, e tu vai vencendo outra, e tu vai vencendo outra. Às vezes é bom nós sabermos disso, né, Ilza? Porque as pessoas têm uma ilusão. E isso é uma das coisas que eu e o Marcelo queremos quebrar. A ilusão que nós temos de que quando Deus vir e nos curar, amanhã as coisas todas na nossa vida já deveriam estar diferentes. Aí acontece o seguinte, então tem a oportunidade de se ter um toque do Senhor. Mas o que eu digo? Eu não quero esse toquezinho. Eu não quero esse pingar. Eu quero uma coisa que detone, derrube, acabe comigo. Para que daí amanhã eu seja feito assim, ó, do dia para a noite novo. E eu acho que isso é uma ilusão. O milagre de Deus pode vir de uma forma que a gente nem espera e que a gente é feito novo assim. Agora, existe um processo de restauração de Deus na nossa vida. E às vezes, dependendo de quem nós somos, de como essas estruturas estão formadas, somente gotinha em gotinha em gotinha. Tem um exemplo, Isa, que eu me lembro de uma pessoa que a gente ministrou e depois da ministração ou durante, ela pensou assim, mas Marcelo, Jaque, se eu entregar essa área, eu não sei mais quem eu sou. Isso fez parte de tudo em mim. Desde que eu me conheço por gente. Sabe aquela sensação de eu tô perdida. Eu não sei nem como. Eu vou ter que aprender a engatinhar de novo. Né? Então, o que Deus deseja para nós não é tirar todo o nosso chão e a gente não conseguir. É vez após vez. Então, Ilza, eu acho que sim. Eu acho que esse falso conceito aí da solidão, que tu deu também do exemplo que tu falou, eu gostei. Mais alguma que tu acha que seria importante?
dentro da área financeira. Deixa eu ver. Eu acho que a gente juntando um pouco essas maldições que ela recebeu, de tu vai morar debaixo da ponte, com as crenças que ela tem, né? Talvez às vezes a gente monta uma que talvez ela não anotou aqui, mas, por exemplo, eu sempre terei problemas financeiros. Eu sempre vou ter que lutar. Eu nunca vou ter o suficiente. Eu sempre vou estar na falta. Falta já faz parte da minha vida. Falta já é o quê? Já tô acostumada. Já sei que é assim. Já espero que seja assim. Então, o outro, Ilza, eu acho que seria dentro disso, da falta. Sim, eu acho que sim. Né? Porque esses falsos conceitos que ela carrega sobre a área financeira dela, o momento em que trocar esses falsos conceitos pelas verdades muda totalmente. Sabe essa mudança que eu vejo que ela colocou lá no começo, né? Que ela procura uma mudança, quer viver essa mudança. Tem que começar realmente desses conceitos que ela tem, essa mudança de conceito. Ver diferente, sabe? Acho que a verdadeira transformação vem quando a gente se vê diferente, quando a gente enxerga diferente. E para isso acontecer, né, Ilza? Desculpa, continua. Não, porque quando eu fui ministrada nessa área financeira, assim como ela, assim, em algumas coisas assim, eu pensei assim, eu me identifiquei em algumas coisas com ela. Então, quando eu fui ministrada nessa área financeira, eu também tinha aquela visão de nunca ter dinheiro, de sempre ter a falta, de dinheiro é só para pagar conta. E depois da minha ministração, depois que eu fui ministrada, eu consegui ver de uma maneira diferente. Que nem tu disse assim, a gente quer ver aquela mudança sim, mas a maior mudança é a nossa visão e aqui dentro, sabe? E aí as coisas começam a fluir quando eu começo a ver diferente. Quando eu recebo o meu salário e eu abençoo e eu agradeço e eu vejo diferente e eu não sou mais avarenta, sabe? Tudo muda, mas essa mudança mudou a partir dos meus conceitos, quando eu comecei a mudar os meus conceitos falsos. E na verdade, então, eu acho... Ilza, é bom para as pessoas entenderem uma coisa. E eu me lembro da tua ministração, porque eu estava presente. E olha que interessante, foi durante um treinamento, né? Foi no treinamento. Deus não tem, não quer foi saber. A primeira ministração, Verdade, não está nem aí se a gente está treinando, ele já está vindo e já está fazendo. E na verdade, Ilza, o que acontece? O encontro com Deus. Às vezes as pessoas estão lutando, e essa parte é importante. As pessoas estão lutando porque todo mundo diz, a gente precisa mudar o nosso conceito. Para de pensar assim. Muda, né? Começa a ser mais generosa. Sabe, tem vários postzinhos que a gente pode fazer, coisa que a gente cola na geladeira, tudo é legal. Agora, tu falou algo bem interessante. Quando a minha identidade começou, quando eu tive um encontro, quando Deus disse para mim quem Ele era na minha vida, quando eu tive aquele encontro com o meu Pai Celestial, durante a ministração, é aquilo que aquela verdade veio selada, né? Veio assim de uma forma para abalar as estruturas da mentira. Porque quando a luz vem, entende? Então, às vezes, é por isso, de novo eu vou dizer, todo mundo já lida com falso conceito, avulso. Todo mundo lida com maldições hereditárias, avulso. Todo mundo manda demônio embora, avulso. Todo mundo lida com falso conceito, já falei de novo, avulso. O poder que ocorre é quando nós vamos tratar aqui a área financeira, mas na verdade eu já estou chegando à ideia de que, na verdade, o problema principal é solidão, que afeta finanças, emocional, expectativas, tudo. E aí a gente pega essa pressão hereditária para miséria e fracasso, de novo. Miséria eu não estou falando só financeira, mas aqui se aplica também financeira.
os falsos conceitos de solidão e de miséria. Aí, se encontrar com Deus faz parte do processo de ministração do ROF. Poder permitir que Deus venha naquela área e declare a verdade dele. Porque aí a verdade de Deus fica firme. Para daí mandar os demônios embora. É isso que as pessoas às vezes não entendem, que é esse o processo. É essa a construção. Quando a gente faz uma análise de ministração, nós temos um objetivo muito claro, eu e a Ilza. A gente quer buscar quais são as maldições hereditárias que estão aqui ativas, quais são as crenças limitantes, falsos conceitos, mentiras que eu estou crendo, qual a área de ferida, e aqui tem muitas, injustiça nessa área, ver a mãe passando o trabalho, não ter o pai, ou seja, tem várias aqui para Deus se demonstrar quem ele é, para daí mandar os demônios que tinham legalidade por causa das feridas do coração, dos acordos da mente e da opressão espiritual de legados hereditários. Pronto. Então, é muito específico o que a gente está fazendo, né? Agora, não significa que essa pessoa não precise de outras coisas, que ela não precise de uma conversa extensa, que ela não precisa... Entendeu? Tudo isso é ótimo. Agora, nós temos um foco laser, eu vou dizer. Nós sabemos exatamente o que a gente veio fazer como ministros do ROF, numa ministração, e a gente tira as distrações, e tanto que a nossa entrevista com a pessoa já é papum. Eu quero saber exatamente, só tirar as minhas dúvidas para eu vir direto na área que eu quero trabalhar. Então, é importante as pessoas que estão nos assistindo e que têm interesse pelo Ministério ROF, saiba, é especialização em algo muito específico e que não desmerece todas as outras práticas e que são necessárias e que fazem parte, né, do ser humano. E usa alguma coisa para colocar mais aqui nessa análise que se faz necessária? Não, acho que era isso. Acho que era, né? Obrigada por estar aqui comigo, por estar servindo a comunidade. E aqui, ó, essa pessoa pediu para a gente analisar. Então, de novo, eu vou abrir lá nos meus stories agora a oportunidade de tu conversar conosco e dizer, olha, quero que vocês analisem a minha situação. Quais são as opressões, quais são os falsos conceitos, quais as áreas de ferida e quais esses legados hereditários que eu preciso trabalhar. Ok? Ilza, obrigada. Amanhã nós temos entrevista com o pastor e quinta-feira nós temos também, eu e Marcelo fazemos uma live. E daqui a pouco até a gente vai ter que fazer um pouco mais tarde, eu não sei, as crianças estão difíceis nessa semana, mas nós vamos tentar, ok? Ilza, obrigada. Um beijo. Eu agradeço. Beijo. Também. Tchau.